Olá, alunos da terceira série, sejam muito bem-vindos ao nosso Hora do Saeb de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, é claro, e eu irei acompanhá-los durante esta atividade. Vamos verificar o título da nossa aula. Esta aula tem como título a produção e o destino do lixo doméstico, industrial, comercial, hospitalar, eletrônico, radioativo e verde. O nosso conteúdo é questões ambientais urbanas, produção e destino do lixo doméstico, industrial, comercial, hospitalar, eletrônico, radioativo e verde. Agora que vocês já conhecem o título da nossa aula, a gente vai de praticando. Bem, antes de começar a resolução das questões propostas para essa atividade, eu gostaria de esclarecer um ponto que eu considero importante, que é como a gente vai proceder aqui. Eu tenho 4 questões, certo? E essas questões, elas abordam conteúdo indicado lá no título da nossa aula, certo? E a gente vai proceder da seguinte forma. Eu vou ler toda a questão, bem como as suas alternativas, certo? E aí, no final da leitura da questão, vocês podem colocar lá no chat se vocês já conseguiram encontrar a resposta correta, certo? Colocar a alternativa que vocês marcaram como correta. E aí eu volto para a questão para fazer uma análise detalhada e a gente buscar a alternativa correta. Feito esse esclarecimento, a gente vai à nossa primeira questão. Acompanhe aqui comigo. Bem, a primeira questão diz o seguinte, vamos lá. Bem, a imagem ao lado retrata um cenário comum em áreas urbanas, onde o descarte inadequado de lixo eletrônico é frequente. Considerando os impactos ambientais e sociais desse tipo de resíduo, qual medida seria a mais eficaz para mitigar os problemas apresentados? E aí a gente vai para as alternativas. Letra A. Incinerar os resíduos eletrônicos para reduzir o volume de lixo nos aterros sanitários. Letra B. Promover campanhas de conscientização sobre o descarte correto e incentivar a reciclagem de eletrônicos. Letra C de casa. Exportar os resíduos eletrônicos para países com maior capacidade de reciclagem. D de dedinho. Enterrar os resíduos em locais específicos para evitar a contaminação do solo. E letra E, abandonar os eletrônicos em áreas afastadas da cidade para diminuir a poluição urbana. E aí, qual alternativa vocês marcariam como correta? A partir desse momento, a gente vai fazer uma análise do comando da questão, bem como das alternativas, tudo bem? Vamos lá ao comando da questão para a gente verificar o que é solicitado. Olha só, temos aqui o comando da questão pedindo para a gente analisar a imagem ao lado. E é o que a gente vai fazer nesse momento. Olha, nós temos aqui uma imagem que mostra ali uma área de deposição de resíduos. Nós temos ali computadores, temos ali televisores. A gente observa que esse lixo é o lixo eletrônico, certo? E, professor, o que é esse lixo eletrônico? O que é importante para a gente fazer a resolução da questão. O lixo eletrônico, ele é todo o lixo oriundo ali do descarte de resíduos, como geladeiras, micro-ondas, televisores, computadores, dentre outros, certo? Para você também conseguir resolver essa questão, você vai precisar lembrar de quais são os impactos que o lixo eletrônico pode ocasionar no meio ambiente e também para o homem de uma forma geral. Bem, o lixo eletrônico, de uma forma geral, ele tem na sua composição substâncias que são extremamente danosas para o meio ambiente. As baterias, por exemplo, que são um exemplo de lixo eletrônico, ela contém na sua estrutura metais pesados. E esses metais pesados podem ser ali o mercúrio, o chumbo, que contaminam o solo, contaminam as águas superficiais, contaminam também as águas subterrâneas e traz um prejuízo muito grande para a saúde do homem, certo? E para vocês que já estão na terceira série, também é necessário vocês começarem a pensar em soluções para os problemas que aparecem na nossa sociedade de uma forma geral, que é o que a questão pede para vocês, basicamente, para vocês apontarem uma solução que possa mitigar. O que é mitigar, professor? Minimizar, reduzir os impactos ambientais que o lixo eletrônico, quando depositado em local inadequado e não tratado, pode trazer. E aí nós vamos às nossas alternativas. Acompanhe aqui comigo. A letra A diz o seguinte, vamos lá.
Incinerar os resíduos eletrônicos para reduzir o volume de lixo nos aterros sanitários. Olha, incinerar o lixo nunca é uma opção, certo? Porque no caso do lixo eletrônico, as substâncias contidas nesse lixo podem trazer a contaminação do meio ambiente. Além disso, o lixo eletrônico, ele é um material que pode ser reciclado, certo? Então, o ideal é que a gente faça a nossa reciclagem. A letra B diz o seguinte: promover campanhas de conscientização sobre o descarte correto e incentivar a reciclagem de lixo eletrônico. Professor, estou achando que é a letra B. Calma, a gente não vai se emocionar, a gente tem mais 3 alternativas e a gente vai fazer a análise das 3 alternativas que estão faltando, mas a gente vai deixar a letra B aqui em stand-by, certo? Letra C. Exportar os resíduos eletrônicos para países com maior capacidade de reciclagem. Aí você pode estar pensando, professor, essa é uma alternativa uma sugestão, né, que eu colocaria ali como viável, né? Olha, cada país tem que ser responsável pelo lixo que produz. Primeiro ponto, certo? Além disso, não tem no mundo um país com capacidade de reciclar todo o seu lixo eletrônico e mais o lixo de outros países. Então, a letra C, ela está incorreta, certo? A letra D diz o seguinte: enterrar os resíduos em locais específicos para evitar a contaminação do solo. Enterrar o lixo nunca é uma solução. Esse lixo enterrado pode contaminar o solo e pode contaminar também as águas superficiais e subterrâneas. E temos a letra E, que diz o seguinte: abandonar os eletrônicos em áreas afastadas. Abandonar o lixo eletrônico também não é uma opção. A gente acredita que retirar o lixo, quando o lixo sai da porta da casa da gente, né, que esse lixo ele some, ele desaparece como se fosse um passe de mágica. E não, esse lixo vai parar em outro lugar e contaminar o meio ambiente em outro lugar. Então é importante a gente pensar que abandonar esse lixo nunca é uma solução. A ideia é tratar esse lixo, levar esse lixo a um destino específico, certo? Com isso, a alternativa B, que ficou lá em stand-by, é a nossa resposta correta, conforme vocês podem observar aqui, certo? Nós vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela diz o seguinte, olha só. Com base nos dados apresentados no gráfico abaixo, que mostra a proporção de resíduos sólidos urbanos com destinação adequada e inadequada no Brasil em 2022, é correto afirmar. Aí tem o nosso gráfico que mostra quanto de lixo foi parar em local adequado aqui no Brasil e quanto de lixo foi parar em locais inadequados aqui no Brasil, certo? E aí a gente vai para a leitura das nossas alternativas. A maioria dos resíduos foi destinada de forma inadequada, o que indica avanços nos sistemas de reciclagem. Letra B. Os dados indicam que todos os resíduos produzidos no Brasil em 2022 foram corretamente tratados e reciclados. Letra C. A destinação inadequada foi maior que a adequada, revelando uma gestão de resíduos eficiente. Letra D. A quantidade de resíduos com disposição inadequada é insignificante e não representa problema ambiental relevante. E a letra E diz o seguinte: mais de 60% dos resíduos foram descartados de forma adequada, mas há ainda um número expressivo sendo destinados incorretamente. E aí, para resolver essa questão, basicamente a gente precisa interpretar os dados do nosso gráfico. E o gráfico, ele diz o seguinte: ele tem aqui como assunto a proporção de resíduos sólidos urbanos com destinação adequada e inadequada aqui no Brasil no ano de 2022, certo? E esse gráfico mostra o seguinte, que 61% do lixo produzido aqui no nosso país, no Brasil, foi parar em local adequado. Um exemplo de local adequado, professor: os aterros sanitários, que têm uma infraestrutura que pode minimizar os impactos ambientais ocasionados pela deposição desse lixo lá. Então, a gente observa que a maioria do lixo foi parar em locais adequados, tipo o aterro sanitário, 61% desse lixo. Mas nós temos um percentual alto, de 39%, que foi parar em local inadequado. Um exemplo de local inadequado, professor: a gente tem ali o leito dos rios, por exemplo, onde a população insiste em jogar lixo, não é isso? Temos também os lixões a céu aberto. Então, essas são áreas ali
onde a gente não deveria descartar o lixo. Então, 39% do nosso lixo, do lixo produzido no Brasil, foi parar nessas áreas inadequadas, certo? Com base nessa informação, a gente vai atrás da nossa resposta correta. A letra A diz o seguinte: a maioria dos resíduos foi destinada de forma inadequada. Isso não é verdade, tá? A maioria dos resíduos, 61%, foi parar em local adequado, tipo os aterros sanitários, certo? Então, a A está equivocada, a gente já vai eliminar. A letra B diz o seguinte: os dados indicam que todos os resíduos produzidos no Brasil em 2022 foram corretamente tratados e reciclados. Não é verdade. A gente tem um percentual de 39% do lixo que não recebeu nenhum tipo de tratamento e foi parar ali em locais onde não deveriam estar, certo? Além disso, o nosso gráfico não dá nenhum dado referente à reciclagem. Então, a alternativa B de beijinho está incorreta. A letra C de casa diz o seguinte: a destinação inadequada foi maior que a adequada. Aí a gente já pode eliminar a questão, né? A destinação inadequada, ela não foi maior. A maior parte do nosso lixo, 61%, foi parar em locais adequados, certo? Contudo, a gente tem um percentual alto, 39% do lixo que a gente produz vai parar em locais onde não deveria estar. Então, a letra C também está incorreta. A letra D de dado diz o seguinte: a quantidade de resíduos com disposição inadequada é insignificante e não representa problema ambiental relevante. Olha, 39% do lixo gerado aqui no Brasil parando em locais inadequados não é insignificante. Isso traz impactos ambientais severos. E a gente vivencia esses impactos quando a gente tem as enchentes, quando a gente tem as inundações provocadas ali, em especial, por entupimento ali dos bueiros, né, que causa um transtorno muito grande na vida da população, em especial que vive nas grandes cidades. Bem, a letra D não pode ser, e aí não tem para onde a gente fugir, né? A nossa alternativa correta é a letra E, que diz que mais de 60% do lixo produzido aqui no Brasil foi parar em local adequado. A gente viu que foi de 61%, certo? Mas ainda temos um número expressivo de lixo que vai parar em local inadequado, certo? Tipo lixão a céu aberto, o leito dos rios, as ruas, aquele terreno abandonado que tem perto da sua casa que as pessoas insistem ali em jogar o lixo, por exemplo, certo? Bem, a alternativa correta da segunda questão é a letra E. Espero que vocês tenham acertado. A gente tem, na realidade, participação aqui no chat, né? Temos uma turma, o terceiro ano 1 de Carauari, está dizendo que marcou a letra E. Eu fico feliz que vocês tenham marcado a alternativa E, porque é a correta, né? E também pelo fato dessa questão, ela ter um nível de complexidade um pouco elevado, tá certo? Bem, nós vamos para uma próxima questão. Acompanhe aqui comigo. Bem, a terceira questão diz o seguinte, vamos lá à leitura. Os resíduos sólidos urbanos gerados nas cidades brasileiras podem ter diferentes destinos. Entre os tipos mais comuns estão o aterro sanitário, o aterro controlado, o lixão a céu aberto. Sobre essas formas de disposição final do lixo, é correto afirmar. Vamos às alternativas. Letra A de amor. O lixão a céu aberto é o método mais seguro para o meio ambiente, pois não exige impermeabilização do solo. A letra B diz que o aterro controlado é um tipo de aterro sanitário moderno, com sistema de tratamento de chorume e gases. A letra C diz que o aterro sanitário possui técnicas de engenharia que minimizam os impactos ambientais, ao contrário do lixão a céu aberto. A letra D de dedinho diz que o lixão e o aterro controlado recebem o mesmo tratamento técnico e oferecem baixo risco à saúde pública. E a letra E de escola diz o seguinte: o aterro sanitário é usado apenas para resíduos perigosos, como hospitalares e radioativos. E aí, qual alternativa vocês acham que é a correta? Bem, para a gente fazer a resolução dessa questão, a gente vai precisar lembrar de 3 conceitos, que é basicamente a definição do que é lixão a céu aberto, do que é aterro sanitário e do que é aterro controlado. Bem, o lixão a céu aberto
Seria uma área de deposição de lixo que não tem nenhum tipo de infraestrutura para diminuir os impactos ambientais ocasionados pela deposição do lixo ali. É muito comum em cidades menores, né, no interior do Amazonas e também no interior da Amazônia como um todo, né, a gente ter uma área próximo à cidade onde o lixo produzido ali naquela cidade é levado. Muito provavelmente, se você for verificar, você vai perceber isso. Então, tem uma área afastada da cidade, onde basicamente o lixo só é jogado ali. Se não tiver nenhum tipo de tratamento, isso é um lixão a céu aberto, certo? Mas nós temos o aterro sanitário. E o que é o aterro sanitário, professor? É onde o lixo é depositado e essa área onde o lixo vai ficar tem uma infraestrutura para minimizar os impactos ambientais. Que tipo de infraestrutura, professor? Eles fazem a impermeabilização do solo, que é quando você coloca uma manta no solo para evitar que o chorume, por exemplo, produzido a partir da matéria orgânica em decomposição, restos de alimentos, por exemplo, certo? Ele acaba ali contaminando o solo, infiltrando e contaminando também as águas superficiais e as águas subterrâneas, certo? Também no aterro sanitário, a gente tem uma infraestrutura capaz de coletar esse chorume, para ele não ir parar na natureza, e também captar os gases que são gerados a partir da matéria orgânica em decomposição, como, por exemplo, o metano. Inclusive, esses gases, eles são utilizados ali para a geração de energia, certo? E aí a gente tem o aterro controlado, certo? Falei anteriormente do aterro sanitário, e a gente tem o aterro controlado, que é como se fosse uma estrutura intermediária, certo? Ele não é sem nenhuma infraestrutura, como o lixão a céu aberto, mas ele não tem todas as estruturas que apresentam um aterro sanitário. Então, seria uma versão intermediária que também não é a ideal. Com base nesse conhecimento, fica fácil a gente marcar a alternativa correta e a gente vai analisar cada uma das alternativas nesse momento. Vamos lá. Olha só. A letra A de amor diz o seguinte: o lixão a céu aberto é o método mais seguro. Falou em lixão a céu aberto, pode tirar a segurança, certo? É a pior forma de depositar o lixo que a gente produz. Não tem nenhuma infraestrutura para minimizar os impactos ambientais. Então, a letra A a gente já vai eliminar, certo? A letra B diz que o aterro controlado é um tipo de aterro sanitário moderno e com sistema de tratamento de chorume e gás. Aterro controlado, perdão, certo? Turma, o aterro controlado, apesar de ter alguma infraestrutura, ele normalmente não tem o tratamento do chorume e dos gases gerados a partir da matéria orgânica em decomposição. Só um esclarecimento, o chorume é uma espécie de fluido, tá? Oriundo da matéria orgânica em decomposição. Então, a letra B está equivocada também. A letra C diz o seguinte: o aterro sanitário possui técnicas de engenharia que minimizam os impactos ambientais, ao contrário do lixão a céu aberto. Professor, estou achando que é a letra C de casa. Olha só, a gente ainda tem duas alternativas e a gente vai precisar analisar. Mas a gente vai deixar a letra C aqui e verificar o que diz as outras alternativas. A letra D diz que o lixão, que é o lixão a céu aberto, e o aterro controlado recebem o mesmo tratamento. Não é verdade, tá? O aterro controlado já tem ali uma infraestrutura. Às vezes é só a impermeabilização do solo, ou às vezes é só enterrar mesmo o lixo ali para ele não ficar exposto, certo? Então a letra D está equivocada. E a letra E diz o seguinte: o aterro sanitário é usado apenas para resíduos perigosos. Não, o aterro sanitário é usado em especial para o lixo doméstico, para o lixo comercial. Resíduos perigosos, como os hospitalares e radioativos, eles precisam de destinação específicas, tá? E normalmente não são os aterros sanitários. Bem, então, de fato, a nossa alternativa correta é a letra C de casa, né? Isso que fala ali que o aterro sanitário possui técnicas de engenharia que minimizam ali os impactos ambientais, e de fato isso ocorre, certo? Ao contrário do lixão a céu aberto, que não tem nenhuma infraestrutura desse tipo. Bem, o pessoal de Carauari, está dizendo que a letra C, acertaram. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a participação de vocês neste momento aqui com a gente, certo? Nós vamos para a próxima questão. Bem,
A quarta questão diz o seguinte. Antes da gente começar a quarta questão, eu gostaria de dizer como é que a gente vai proceder, tá? Eu tenho um texto com umas lacunas que a gente vai completar. Então, eu vou lendo o texto e a gente vai logo completando as lacunas, certo? Eu não vou escrever aqui, vocês irão anotar, certo, aí para mim, porque o professor não tem uma letra bonita e pode não ajudar vocês nesse sentido, tá? Olha só o que diz a nossa quarta questão. A gestão de resíduos sólidos é um dos principais desafios das cidades do Brasil e do mundo. Cada tipo de lixo exige cuidados específicos, pois apresentam composições e riscos diferentes. Aí a gente tem o tracinho, por exemplo, é produzido em grande parte pelas residências e contém restos de comida, embalagem. Olha, falou em lixo produzido nas residências, falou em lixo oriundo, por exemplo, de restos de alimentos, embalagens, produzido nas residências, nós estamos falando do lixo doméstico. Então, você já anota aqui na nossa primeira lacuna, lixo doméstico. E lembre-se, é a nossa primeira lacuna e a gente preencheu com lixo doméstico, certo? E aí o texto continua. Já o tracinho, apresenta risco biológico e requer descarte especial, pois pode conter sangue, agulhas e materiais contaminados. Falou em lixo com risco biológico, que pode conter sangue e agulhas, nós estamos falando do lixo hospitalar. Coloque aí na nossa segunda lacuna, lixo hospitalar. Aí o texto segue e diz o seguinte: o tracinho, proveniente de fábricas, pode conter substâncias químicas tóxicas. Falou em lixo que vem da fábrica ou de atividade fabril, nós estamos falando, é claro, do lixo industrial, certo? Aí o texto continua. Ainda o tracinho, formado por restos de podas, de árvores e gramas. Esse lixo que vem, que deixa como resíduo restos de plantas, por exemplo, a gente chama de lixo verde, tá certo? Então, quando você vai varrer o quintal e tira as folhas, aquele resíduo a gente chama de lixo verde. Quando você capina na frente da sua casa, aquele montinho de mato que fica ali, capinado, é o lixo verde, certo? Então, nessa lacuna aqui, a nossa quarta lacuna, você vai colocar lixo verde, certo? E aí, o texto continua e diz o seguinte: e o tracinho, que inclui pilhas, celulares, computadores. Falou em lixo que contém pilhas, celulares, computadores, nós estamos falando do lixo eletrônico, certo? E aí a gente chega ao mais perigoso, que é o tracinho, que exige armazenamento e monitoramento de longo prazo devido ao risco de contaminação nuclear. Falou em contaminação nuclear, a gente só pode estar falando do lixo radioativo, certo, turma? E aí a gente tem um comando da nossa questão. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. Na ordem, olha, essa informação é importantíssima, na ordem que aparecem no texto. Então, a gente vai seguir essa ordem, não é isso? E aí nós temos as alternativas. Acompanhe aqui comigo. Bem, olha só, a gente viu que o primeiro lixo que a gente definiu, que a gente colocou lá na lacuna, o primeiro tipo de lixo, foi o lixo doméstico, certo? Então, o que a gente vai fazer? Analisar qual alternativa tem ali, começa com o lixo doméstico. Aí a gente vai conseguir eliminar algumas alternativas, e eu já vi isso daqui. Olha só, a letra A começa com lixo hospitalar, e a gente viu que a nossa primeira lacuna ela foi preenchida com o lixo doméstico. Então, a gente já pode eliminar a letra A. A letra B começa com lixo doméstico, então a gente não vai mexer ainda com ela. A letra C também começa com lixo doméstico, pode ser a nossa alternativa correta, né? A letra D começa com lixo verde, que a gente viu que a primeira lacuna foi preenchida com lixo doméstico. Essas estratégias vocês precisam ter para resolver as questões também, tá, turma? Para vocês não ficarem tão cansados nesse processo de resolução das questões. E a letra E começa com lixo industrial, e a gente viu que a primeira lacuna a gente colocou lixo doméstico. Então, a gente vai eliminar a letra A de amor, a D de dedinho e a letra E de escola. E aí, tá mais fácil, 50% de chance de acertar, não é isso? Temos a letra B e a C que podem ser a nossa alternativa correta. Bem, a segunda lacuna do nosso texto a gente preencheu com lixo hospitalar. E aí a gente observa que tanto a letra B como a letra C tem lixo hospitalar.
A terceira lacuna, nós preenchemos, salvo engano, com o lixo industrial, não foi isso? Que é o lixo que vem da atividade fabril de uma forma geral. E a letra B diz que é lixo, que a gente tem na sequência o lixo industrial. Mas a letra C diz que o lixo eletrônico. Então, olha só, nesse momento a gente já identifica a nossa resposta correta, certo? A letra B é a alternativa correta, porque depois do lixo hospitalar, que nós identificamos, veio o lixo industrial, posteriormente o verde, depois o eletrônico e, por último, foi o radioativo, certo? Então, vamos verificar se de fato a nossa alternativa correta é a letra B. Vamos lá, ó. Ainda bem, né? Porque o professor foi corrigindo ali. É a letra B a alternativa correta e eu quero verificar nesse momento se a gente tem participação. Bem, para fechar com chave de ouro, resposta B. Pessoal de Carauari está mandando muito bem. Acertaram todas as questões. Eu fico muito feliz porque esse é um conteúdo muito recorrente nas avaliações de vocês, em especial as avaliações externas, tipo o SAEB, tá certo? Bem, neste momento a gente finaliza a resolução das nossas questões. E agora a gente vai fazer uma espécie de resumo sobre o conteúdo abordado aqui durante esta aula. Vamos lá! Bem, neste momento a gente vai fazer uma espécie de resumo do conteúdo abordado aqui na nossa aula. Nós falamos basicamente sobre questões ambientais urbanas, falamos sobre a produção de lixo no espaço urbano em especial. E aí nós identificamos quais são os principais tipos de resíduos. A gente viu que a gente tem o lixo doméstico e o lixo doméstico, ele tem como origem as nossas residências em especial. Na composição desse lixo, a gente tem ali restos de alimentos, embalagens e outros. Falamos também do lixo industrial. E o lixo industrial, ele vem da atividade fabril, das fábricas de uma forma geral. E a gente tem ali produtos químicos e restos de uma forma geral dessa atividade. A gente tem também o lixo comercial, e o lixo comercial ele vem ali das lojas, dos escritórios, e ele pode ter ali as embalagens ou produtos que não foram vendidos e são descartados, certo? Falamos também sobre o lixo hospitalar. O lixo hospitalar, a origem dele é os hospitais, as clínicas, os consultórios odontológicos. E aí a gente tem, predominantemente nesse lixo, a questão do lixo biológico ali, né, com restos de procedimentos médicos, por exemplo. Falamos também sobre o lixo eletrônico, certo? E o lixo eletrônico é aquele lixo que é produzido a partir do descarte de equipamentos eletrônicos, aparelho de celular, computadores, televisores e outros. Bem, falamos também sobre o lixo radioativo, e o lixo radioativo ele pode vir da atividade industrial nuclear e dos hospitais. Como assim hospital, professor? Boa parte dos equipamentos de imagem dos hospitais, ele contém ali, para gerar aquelas imagens, substâncias radioativas, certo? Por isso, os equipamentos de ultrassonografia, raio-x, tomografia, a gente precisa ter muito cuidado quando eles são descartados, porque eles podem contaminar com radiação o meio ambiente e o homem, é claro, certo? Bem, falamos também do lixo verde, e o lixo verde, ele é oriundo ali do resto de plantas, por exemplo, certo? Aquele lixo que a gente produz ao varrer o quintal da gente, capinar a frente da casa da gente, a gente pode chamar do lixo de lixo verde, certo? Falamos também sobre o destino do lixo. E a gente viu que o lixo pode ir para um local adequado, tipo os aterros sanitários, que tem toda a infraestrutura necessária para diminuir os impactos ambientais ocasionados pela deposição do lixo ali, certo? Outro ponto é que a gente tem também o destino inadequado. E esse destino inadequado não tem essa infraestrutura que tem os aterros sanitários para diminuir os impactos ambientais. E aí, como aterro inadequado, a gente tem os lixões a céu aberto, que não tem nenhuma infraestrutura, né? E a gente tem também os aterros controlados, que apresentam ali uma certa infraestrutura, mas não é o ideal, certo? Bem, neste momento, a gente vai encerrando as nossas atividades por aqui. Eu queria que vocês verificassem um vídeo que a gente tem aqui com informações acerca da plataforma Saber Mais, onde tem ali as aulas e outros projetos da Secretaria, inclusive o Hora do SAEB, certo? Bem, neste momento eu me despeço de vocês, desejando a todos aí um bom descanso, agradecendo a participação das turmas que ficaram e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!
Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.